A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, o governo da Dilma Rousseff começou com a sua posse na quinta-feira, 1º de janeiro de 2015. E o governo começa com um dado importante revelado pelo IBGE nos últimos dias do ano. A atualização da população brasileira, que hoje, 2 de janeiro, é de 203.600.000 habitantes. E para comentar as metas do governo da presidenta Rousseff em seu segundo mandato, o desenvolvimento da população brasileira, está na linha o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Antônio Marcelo, como está? Tudo bem? Tudo ótimo e tal. Espero que todos também nesse novo ano que se inicia. Que seja um prazer atender a Rádio Sputnik. Da mesma forma, conversar com o professor Antônio Marcelo Jackson, que tenha um excelente ano de 2015, assim como sua família e os seus alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado. Professor Antônio Marcelo, como o senhor vê as perspectivas deste segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff? O grande desafio, e até reunindo um pouco o que você acabou de falar dos dados do IBGE, tá? E colocando a um projeto da presidente Dilma Rousseff e que no final é válido não só para ela, como para os presidentes que se seguirão. Conseguir conciliar um crescimento econômico, e é lógico, e estamos falando de um crescimento ligado à parte de instrução, de educação, com as limitações e o modelo econômico que o Brasil possui, né? O Brasil, tradicionalmente, ele está preso à famosa máxima de exportador de commodities, ou seja, exportador de matéria-prima, para usar a expressão mais usual lá do século XIX e do século XX. E nesse caso, quer dizer, você escapar de ser um exportador de commodities é mais do que necessário, porque envolve investimentos em tecnologia e, consequentemente, um investimento que é o básico, que é a partir de todos eles, que é o investimento na educação. Tanto que a própria presidente Dilma apresentou, e aí é lógico, nós vamos esperar os próximos meses para saber se foi só um exercício de retórica ou se de fato é um projeto de governo, é de ser um governo totalmente voltado para a educação. Foi essa uma frase que ela falou 1 ou 2 dias antes da posse e que repetiu no seu discurso de posse. E adotou como lema, a expectativa é essa. E adotou como lema Brasil, Pátria Educadora. Exatamente. Só que conforme disse, e repito, vamos ver nos próximos meses se isso é um exercício de retórica ou se é, de fato, um projeto de governo. Falávamos então nos dados da população brasileira, que neste 2 de janeiro atingiu a marca de 203.600.000 habitantes, e a projeção para que no ano de 2042 seja de 228.400.000 pessoas. É possível o Brasil atingir um patamar de desenvolvimento desejável para todo este contingente populacional, professor Antônio Marcelo? Olha, a todos aqueles que nos ouvem, né, pela Rádio Sputnik, o desafio está exatamente nisso. Quando pegamos os dados, tá, da educação no Brasil, temos dados aparentemente paradoxais, mas que, num certo sentido, são de fácil compreensão. De um lado, nós conseguimos no Brasil atingir, isso vem em trabalhos que são realizados desde o governo Fernando Henrique Cardoso, foram alimentados pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, e também no próprio primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, que é a permanência, a presença da criança em idade escolar efetivamente nos bancos escolares. Então, nesse aspecto, o Brasil já está atingindo quase 100%. Todas as crianças em idade escolar estão efetivamente na escola, tá? Ainda não está 100%, em algumas regiões ainda temos problemas, mas na média geral estamos muito melhor do que há 20, 30 anos atrás. Todavia, a qualidade da educação dessas mesmas crianças, ela está padecendo e padecendo muito. Os nossos alunos ainda tiram notas em avaliações padrão em nível mundial, envolvendo matemática e interpretação de textos. Os nossos alunos estão ainda muito abaixo da média esperada, tá? Eu não vou ter aqui os dados globais ou específicos, mas se a média mundial está em torno de 6 pontos alguma coisa, o aluno brasileiro está em 3 pontos alguma coisa. Então, quando você me pergunta que, olha, daqui a 30, 40 anos a população vai estar em X milhões, quer dizer, o desafio está exatamente em não ter apenas essa população efetivamente matriculada na escola com diplomas e certificados na mão, mas que esses diplomas e certificados consigam, de fato, estarem por completo vinculados a uma educação de qualidade e, consequentemente, uma mão de obra profissionalizada
capacitada e que promova o desenvolvimento econômico do país. O senhor citou uma questão crucial, que é a dificuldade do aluno brasileiro em lidar com português e matemática. E me parece que a dificuldade principal está no fato de que os alunos não compreendem aquilo que está lhe sendo proposto. Onde é que está o defeito? Na falta de qualidade do ensino? No despreparo do professor? Olha, Arnaldo, infelizmente os problemas são diversos, né? Isso que você descreveu é aquilo que tecnicamente nós chamamos de analfabetismo funcional. É aquela pessoa que lê, mas não entende o que está lendo. Ou, no máximo, ela consegue ler pensando numa folha padrão, uma folha normal, né? O que nós chamamos de A4, né? Formato A4 seria ler em torno de 3 linhas. Mais do que isso, ela não consegue mais entender o que está sendo escrito. Este é o analfabetismo funcional. Isso nós chamamos de analfabeto funcional. E esse analfabetismo funcional, ele atinge quase 70% do público alfabetizado no Brasil. Isso é uma coisa muito grave, tá? Ele é muito sério em vários países, mas no nosso país, no Brasil, esse analfabetismo funcional ele atinge índices muito altos. Bom, qual é o problema aí? O problema é verificar, e eu vou falar uma coisa aqui que vários colegas meus, professores, vão me criticar tremendamente. A primeira pergunta, e dependendo da resposta, e eu quero acreditar que a resposta não seja boa, seria que medidas tomar, é que verificar o analfabetismo funcional, inclusive entre os professores do ensino fundamental, principalmente. Ou seja, nós temos professores que não são alfabetizados no sentido pleno, né? Eles possuem deficiências de interpretação e, consequentemente, eles não conseguem ensinar aquela criança da forma ideal. Não conseguem ensinar porque não conseguem transmitir. Exatamente. Então, o grande desafio do Brasil, se hoje em dia, repito o que eu falei há 5 minutos atrás, se nós já conseguimos colocar nos bancos escolares de nossas crianças, o nosso maior desafio agora, para usar uma expressão que me parece comum, usual nos dias atuais, é uma intensa capacitação dos professores, verificando, inclusive, esses professores que têm problemas de interpretação, de dificuldade de interpretação. Esse é o nosso maior desafio. Sim. Aí, se superarmos isso, Arnaldo, e todo aquele que ouve a Rádio Sputnik, eu posso ter alguma esperança do Brasil de daqui a 30, 40 anos. Professor Antônio Marcelo, quero voltar a uma observação que o senhor fez no início da nossa entrevista, quando citou o lema que a presidenta Dilma Rousseff adotou para o seu segundo governo: Brasil, Pátria Educadora. Exato. Como um cientista político e um professor, um pedagogo como o senhor, recebe esta determinação da presidenta? O senhor ainda pode ser um exercício de retórica, pode ser algo para impressionar a plateia que a ouvia no discurso de posse, pode ser uma expressão para sensibilizar as delegações estrangeiras, ou é, de fato, um compromisso de governo? Eu mesmo tenho uma enorme interrogação na cabeça e essa interrogação aparece pela escolha do ministro da Educação. Quer dizer, o senhor Cid Gomes, que é ex-governador do Ceará, um político tradicional, etc., ele é economista, né? A formação toda dele é em economia e administração, e, em tese, eu desconheço um trabalho dele completamente voltado para a educação. Então, a grande questão é, vamos tentar traduzir da forma mais clara possível. Se o senhor me permite, o ministro Cid Gomes vem de uma região do país onde a questão da educação é gravíssima, o Nordeste brasileiro. Não, exatamente, mas vamos entender, eu queria que o ouvinte não tenha dúvidas quanto à minha interpretação, à leitura que eu estou fazendo. É uma tendência natural e há mais de 100 anos, qualquer um que estude política sabe muito bem, a distribuição de cargos pelos partidos políticos. Então, se o governo, e não é só o governo brasileiro, o governo de qualquer lugar do mundo, das chamadas democracias liberais, na hora que chega ao poder, ele distribui cargos entre os partidos que dão sustentação a esse governo. Então, ponto. É a retribuição. Exatamente, isso aí é uma parte comum. Então, inevitavelmente, o partido do senhor Cid Gomes, ele teria sua parte do quinhão, digamos assim? Sim, teria, não tem problema algum. Só que, tradicionalmente, o Ministério da Educação, ele faz parte daquele núcleo duro do governo que, geralmente, quem está no poder não distribui esse cargo. Digamos assim, é um cargo que é uma definição clara do próprio presidente da República ou, quando muito, do principal partido político desse presidente da República. Tá? Então, quando você vê um cargo como esse, do ministro da Educação, nas mãos de um outro partido, que é um partido que faz parte da base aliada,
A primeira pergunta, e eu estou fazendo um comentário aqui, que até o senador Cristóvão Buarque comentou isso há dias atrás no seu blog, que a gente começa a pensar o seguinte, mas então o Ministério da Educação não faz mais parte desse núcleo duro do governo? Não é mais um daqueles ministérios que não são negociados na barganha política? É uma questão a ser pensada nesse sentido. É a chamada cota pessoal da presidência da República. Exatamente. Em segundo lugar, agora, claro, poderíamos dizer o seguinte, e se tivéssemos uma pessoa de larga tradição ligada a estudos educacionais, etc., essa pessoa poderia sair de um outro partido, aí nesse caso não haveria problema algum. Só que Cid Gomes é um economista. Então, esse tipo de coisa nos coloca uma interrogação. Daí a minha fala no início de nossa entrevista, para saber se a tal pátria ligada à educação é um exercício de retórica ou não. Apenas os próximos meses vão dizer. Eu não posso ser leviano em desacreditar a fala da presidente Dilma Rousseff. Mas, por outro lado, eu fico muito preocupado com isso. Qual seria o perfil ideal do ministro da Educação do Brasil? Olha, sinceramente, por tudo que foi feito, seria o senador Cristóvão Buarque. É uma das pessoas que mais conhece a educação nesse país. Não digo que seja ele, mas seria uma pessoa... Com o seu perfil. Com o perfil dele, tá? É uma pessoa que tem preocupações que vão às minúcias do detalhe e que efetivamente é um sujeito sério, é um sujeito claramente democrata, republicano, quer dizer, e que pensa o país, é um estadista de fato. E que há muitos anos sustenta a tese que sem educação não há desenvolvimento. Exatamente, e falo isso tranquilamente a respeito dele porque eu voto em outro lugar, quer dizer, jamais poderia votar nele em qualquer circunstância, então nem é uma questão de um eleitor falando de um candidato favorito, não é nada disso. Eu falo como cientista político mesmo e como professor universitário que sou há quase 15 anos. Quer dizer, é uma pessoa com o perfil do senador Cristóvão Buarque. Comprometida com a educação. Essa questão é exatamente essa que o professor Antônio Marcelo coloca. O preenchimento dos cargos de primeiro escalão obedece, nas mais das vezes, a critérios políticos. Critérios políticos nem sempre se coadunam com os interesses que devem ser atendidos por aquela pasta, mas sim com a composição partidária e principalmente com a base de sustentação do governo. Exato. Quem acaba sendo sacrificado é o objetivo principal, que no caso é levar a educação ao povo. Exato. O que me preocupa mais, Arnaldo, e todos aqueles que nos ouvem, ouvintes da Rádio Sputnik, é você pensar o seguinte, ninguém está dizendo que os partidos não terão sua parte no poder. Por favor, eu não sou ingênuo a esse ponto e nem estou defendendo raciocínios ingênuos. Mas o que eu digo é que os partidos poderiam indicar técnicos, sem nenhum inconveniente. Técnicos e seguindo o critério da meritocracia. Exatamente. Quanto mais destacado o profissional, no caso o profissional de educação, mais méritos, mais credenciais ele tem para estar à frente do mais importante cargo do país nesta matéria, que é o Ministério da Educação. E por favor, eu estou martelando nessa tecla, e aí vamos agora à situação inversa. Colocar o ministro da Fazenda com o Joaquim Levy é perfeito. Quer dizer, você tem um profissional mais do que gabaritado, não é um profissional ligado ao Partido dos Trabalhadores, nem partido nenhum da base aliada, muito pelo contrário. Não segue política partidária. Exato, agora ali não, ali você tem o quê? Uma ação claramente pensada como para a boa gestão do Estado brasileiro. Isso é uma atitude correta. Como, por favor, lá no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente, o Henrique Meirelles estava no Banco Central, como no governo Fernando Henrique Cardoso, Francisco Belfort foi ministro da Ciência e Tecnologia. Repare, são pessoas que, independentemente do seu perfil ideológico e vínculo partidário, são as pessoas ideais para ocuparem certos cargos. Por isso, eu confesso, eu fico com muitas interrogações a respeito do discurso da presidente, a respeito, colocando o Brasil como pátria inteiramente vinculada à educação, e a indicação de Cid Gomes como ministro da Educação. Confesso a você, tem muitas interrogações quanto a isso. Já que o senhor falou do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de um lado nós temos um ministro preocupado em colocar a economia do Brasil no seu devido lugar, o que vai implicar, como ele mesmo já antecipou, em cortes e ajustes fiscais. E temos também a presidenta Dilma Rousseff comprometida a levar em frente o crescimento econômico. A questão é, harmonizam-se ou não essas posições? Eu acho que sim. Existe um grande desperdício de dinheiro no Brasil. Ou como diria John Maynard Keynes, né, que há de vazamento na economia brasileira é uma coisa absurda. Então, nesse sentido, a realização de ajustes é algo mais do que fundamental e, tecnicamente, não impede o crescimento econômico.
Muito pelo contrário. Até porque não custa lembrar, qualquer crescimento ele deve ser paulatino. Ele não é feito da noite para o dia. Então, precisa ser estudado e planejado. Eu fico tranquilo, com toda a franqueza. O Ministério da Justiça permanece nas mãos do José Eduardo Cardoso. O que lhe parece? A Polícia Federal manterá a mesma linha de ação? Me parece que sim. Porque ainda temos muita coisa a ser revelada dentre os inúmeros escândalos revelados ao longo de 2014. E sejamos muito sinceros, né? Podemos acusar o ministro José Cardoso de tudo, menos dele limitar os poderes da Polícia Federal, né? Então, nesse ponto, eu continuo muito tranquilo. Talvez até por isso ele tenha sido mantido no cargo. Exato, eu acho que esse é um grande mérito da presidente Dilma Rousseff. Sem dúvida alguma. Já falamos sobre educação, já falamos sobre justiça, já falamos sobre economia, ciência e tecnologia. Devem atuar junto com a educação, professor Antônio Marcelo? Sempre deve, né? Na ciência e tecnologia, enfim, eu vejo até um pouquinho mais coerência do que acontece no Ministério da Educação. Mas, enfim, porque a minha preocupação central, é lógico, alguém pode dizer, o ouvinte pode dizer, mas o cientista político é um professor universitário, daí a insistência dele no tema Ministério da Educação. Mas a verdade é essa que me preocupa mais, com toda franqueza. Além disso aí, minhas duas outras preocupações, eu não incluiria nem a ciência e tecnologia, Arnaldo. Eu colocaria o caso do Ministério dos Esportes, tá? Que a saída do Aldo Rebelo e uma pessoa completamente desvinculada. Já nasceu polêmico o titular. Exato, e já envolvido em escândalos, e enfim, isso aí não me parece que foi uma boa escolha. E o filho do Jader Barbalho, o senhor Helder Barbalho, no Ministério, uma pessoa com pouquíssima experiência administrativa, né? Isso também eu achei muito, claro que tem a ver com a divisão dos quinhões partidários, digamos assim, né? Da divisão do poder e da ocupação dos cargos pelos partidos políticos, mas, novamente, não teria um outro nome? É a pergunta que eu faço. Aí entra aquela questão que o senhor falou no início, por a questão da sustentação do governo. Exatamente. Sustentabilidade e governabilidade agradando a base aliada. Exato, mas aí me parece que os partidos eles estão muito mais interessados nos seus próprios quinhões, seus próprios nacos de poder, do que propriamente na governabilidade. Porque ao colocarem pessoas completamente... não digo que sejam suspeitas, por favor, não seria leviano, não sou leviano a esse ponto, mas de afirmar uma coisa dessa. Mas colocar pessoas sem muita experiência administrativa, isso fica no mínimo estranho, né? Perguntas a serem respondidas no decorrer desses 4 anos que começaram ontem, 1º de janeiro de 2015. Com certeza. Professor Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais esta entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik, que sorteia um ano de 2015 de muitas alegrias e felicidades. Olha, agradeço mais uma vez e sempre me coloco à disposição de vocês, da rádio e de todos os ouvintes da Rádio Sputnik. É sempre um prazer atendê-los. Da mesma forma, conversamos com Antônio Marcelo Jackson, cientista político e professor do Departamento de Educação e Tecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, sobre os rumos do novo governo da presidenta Dilma Rousseff.